Olá, bem-vindo ao Mente Afiada. O Explicando é um novo quadro no canal, que tem o objetivo de apresentar e explicar temas e assuntos curiosos de livros de uma forma rápida e divertida. Neste primeiro programa, vou tratar do futebol americano, um esporte que eu gosto muito e acho fascinante, mas ainda escuto de diversas pessoas críticas de que não o entende. Sendo assim, pretendo explicar a história e como o esporte funciona. Irei me basear no livro O Manual do Futebol Americano, de Anthony Curti. O futebol americano é um esporte que foi criado justamente no período da americacentrismo, por volta do século XIX, para que os moradores dos Estados Unidos tivessem uma cultura para se orgulhar, do mesmo modo que os ingleses na época se orgulhavam do futebol e do rugby. O futebol americano começou a ser praticado pelas universidades dos Estados Unidos, mais precisamente por Rutgers e Princeton, em 1869. Porém, o jogo era uma mistura de rugby com futebol, e 25 jogadores em campo para cada time. Futuramente a esse período, regras são criadas, com o auxílio de associações formadas entre as universidades e também por Walter Camp, conhecido como o pai do futebol americano, que cria regras como o snap, que é o início de cada jogada, os downs, onde cada time tem até 3 tentativas para avançar uma certa quantidade de jardas e, caso não consiga, passa a bola para o adversário. A linha de scrimmage, uma linha onde delimita o início de cada jogada, e também a especificação das pontuações, tornando o esporte bem diferente do rugby. No início do século XX, o esporte tinha se tornado muito violento, e até o presidente da época, Theodore Roosevelt, pede que medidas sejam tomadas. Então ocorrem diversas reuniões e, consequentemente a elas, algumas mudanças são adotadas e se mantêm até os dias atuais. São elas: permissão do passe para frente, a delimitação do campo de 100 jardas, com 2 end zones de 10 jardas, totalizando 120 jardas, desse jeito. Alteração dos downs de 3 para 4, que são as tentativas, proibições de algumas jogadas como a formação V e a punição em jogadores que não estão com a bola, onde causavam muitas contusões, e assim essas mudanças deixam o jogo mais dinâmico, estratégico e agradável para quem o assiste. Em 1920, o esporte, que até então era praticado somente por universidades, teve uma explosão de público e praticantes, devido às mudanças ocorridas, sendo até profissionalizado. Cria-se então a primeira liga, chamada American Professional Football Association, APFA, que se tornaria a NFL, National Football League, em 1922. A instabilidade econômica da época fez com que muitos times falissem ou simplesmente deixassem de existir, exceto 2 que ainda estão presentes na atualidade. São eles Decatur Staleys, hoje chamado de Chicago Bears, e Chicago Cardinals, hoje chamado de Arizona Cardinals. Em meados de 1940, o esporte não atraía muito o público, e com a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, muitos jogadores foram para a guerra, causando instabilidade para a liga e para os times. A década de 50 foi a grande mudança e transformação para o que a NFL é hoje, devido a um grande jogo ocorrido em 1958, chamado de o maior jogo da história, onde Baltimore Colts conquista o título contra o New York Giants, no placar de 23-17, após uma prorrogação. O jogo foi um marco também pelo fato de ter sido televisionado para todo o país, trazendo grande popularidade para a liga. Após esse sucesso, uma outra liga é criada, desta vez chamada de American Football League, uma liga que iria rivalizar e competir com os times da NFL. Essa rivalidade entre as ligas gerou grandes avanços, como contratações mais caras, mais dinheiro para o esporte com transmissões e vendas de camisetas e equipamentos. A junção da NFL e a AFL acontece em 1966, devido a problemas envolvendo o dinheiro entre times, jogadores e a liga. Com a fusão, se cria o World Championship Game, que foi apelidado pelo comissário da época de Super Bowl, e atualmente é o evento mais famoso do esporte americano. A palavra bowl significa um jogo muito importante no esporte. Com a fusão, a NFL e a AFL acabam se tornando conferências e mudando de nome, passando a se chamarem de American Football Conference, AFC, e National Football Conference, NFC. Com o passar dos anos, foram incluindo times e dividindo-os entre as conferências. Na atualidade, há um total de 32 times na liga, sendo 16 em cada conferência.
O futebol americano é um esporte praticado por dois times de 11 jogadores cada, em um campo de 120 jardas ou aproximadamente 110 metros. No final do campo, há duas áreas de 10 jardas, chamadas de end zone, locais onde ao chegar com a bola são computados pontos para o time que estiver atacando. Por esse motivo, os times são divididos em times de ataque, que controlam o jogo e buscam avançar no campo para pontuar, e de defesa, que tem o objetivo de parar esse avanço. O ataque tem até 4 tentativas, chamadas de downs, para avançar 10 jardas. Caso não consiga, o time que está atacando deve passar a bola ao time que está defendendo, e esse time agora irá atacar e o outro defender. Uma boa analogia é pensar no futebol jogado muito bem por nós brasileiros. Para ganhar um jogo, é necessário marcar pontos, e há 4 maneiras para isso. O touchdown vale 6 pontos, ao passar pela linha de gol e chegar na endzone adversária. O ponto extra vale 1 ponto, ao chutar a bola entre o Y, ou a conversão de 2 pontos, onde o time deve fazer um mini touchdown, ambos após o touchdown. Há também o field goal, onde o ataque que não consegue chegar na endzone adversária em até 4 downs, que são as tentativas, podem tentar um field goal valendo 3 pontos. Normalmente, ele ocorre a partir da linha de 40 jardas do time que está atacando. E o último modo é o safety, que ocorre quando o jogador do ataque está com a bola e é derrubado em sua própria endzone, ou seja, sua própria área. Os jogos da NFL são divididos em 4 quartos de 15 minutos cada, com um intervalo de 12 minutos ao final do segundo quarto. O time que ataca tem até 40 segundos para iniciar a próxima jogada. Se nota que em cada partida há uma certa imprevisibilidade quanto ao que pode acontecer. Isso para mim é o diferencial para os outros esportes e o que torna o futebol americano tão fantástico. Há também o fato de que o jogo é muito tático e estratégico, havendo jogadores específicos para determinada ação durante a partida, como chutar, lançar, correr, bloquear e muitas outras funções. Esse esporte já é o favorito dos Estados Unidos e está em constante crescimento em nosso país.